chegar aos 60 anos hoje não é mais sinônimo de parar, né, gente? Pelo contrário, cada vez mais gente segue na ativa, trabalhando, se reinventando, seja por escolha ou por necessidade. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você sabia que o número de idosos que continuam no mercado de trabalho aqui no Espírito Santo bateu recorde? São mais de 181 mil pessoas com 60 anos ou mais que estão no mercado de trabalho, o maior número já registrado pelo IBGE. Vamos falar então sobre as oportunidades, os desafios dessa geração prateada que está com tudo aí no mercado de trabalho? Vou conversar com a Adriana Rigoni, que é economista, conselheira do Corecon. Bom dia, Adriana, bem-vinda. Bom dia. Bem-vinda aqui ao Tribuna Amanhã, mais uma vez com a gente. A gente também está com o Ayrton José Ferreira, ele é farmacêutico e hoje está empreendendo, mandando super bem. Bem-vindo, Ayrton. Bem, muito obrigado, um bom dia para todo mundo. Bom dia para você também. Deixa eu começar aqui com o senhor então, senhor Ayrton. Conta um pouco aí da sua jornada, que eu sei que é pesada, trabalha demais. Como é que é o seu dia a dia? O que você está fazendo hoje? Hoje em dia eu resolvi empreender, as portas do mercado de trabalho se fecharam e a gente tem que continuar trabalhando e a opção que me apareceu foi empreender. E aí eu selecionei o ramo de cafeteria, que é cafés especiais no Espírito Santo, estão em alta no Brasil todo, até no mundo todo. E resolvi abrir uma franquia de uma cafeteria e escolhemos Jardim Camburi, que é onde eu moro, então fica tudo mais próximo. E aí a gente tem uma franquia de uma cafeteria em Jardim Camburi. Que legal. E hoje em dia a gente trabalha 6 dias por semana. Tem uma jornada pesada. Uma jornada pesada, os fins de semana, que é onde está todo mundo se divertindo, a gente tem que trabalhar mais o dia inteiro, de manhã até de noite, para poder oferecer um bom serviço para os clientes. Legal, seu Ayrton. Você estava me contando, estava contando aqui para a Adriana também, um pouco do dia a dia, porque é um negócio pequeno que o senhor abriu, familiar, com sua esposa. Então, faltou um funcionário, você estava me contando que você tem que dar conta de tudo. Você sabe cozinhar, sabe fazer café, atende os clientes, opera ali no caixa. É uma correria danada, né? A gente teve que se preparar para o negócio. Então, eu fiz 2 cursos de barista básico, avançado, curso de cafés filtrados, então fiz bastante coisa. E gerenciar o próprio negócio. Mas quando chegamos no trabalho, a gente percebeu que a gente tinha que aprender de tudo para poder realizar um bom serviço. Sim. E o funcionário que falta gera uma lacuna. Então a gente tem que aprender a fazer todos os preparos, todos os lanches, todos os cafés frios, gelados, quentes, e a demanda do consumidor, dos nossos clientes, é cada vez mais específica e a gente vai se adaptando para poder apresentar as coisas melhores. Que incrível. Hoje o senhor poderia dizer que o senhor optou por empreender e continuar trabalhando por necessidade ou também foi um desejo de continuar ali na ativa, seu Ayrton? Não, foi mais por necessidade. Precisava manter prover a família. Perfeito. E também estar ativo. Não me vejo numa situação que não fosse essa de atividade por agora e por bastante tempo para frente ainda, porque considero ter bastante energia, bastante disposição e vontade de fazer coisas. Que bom. E até coisas novas, aprendendo coisas novas, acho que a gente vai se mantendo cada vez mais saudável. Perfeito, perfeito. Que bacana. Adriana, eu acho que o depoimento do seu Ayrton é a realidade de
muitas pessoas com mais de 60 anos aqui no Espírito Santo, muitos capixabas, né? Então, acho que a gente já tem que entender que, na verdade, isso é resultado de uma mudança da própria forma como a sociedade está sendo constituída. Primeiro, muitas famílias já estão tendo filhos mais velhos também. Daí a gente tem que lembrar que 52%, na verdade, dos 60 mais, são a principal fonte de renda da família. Então, quer dizer, ele necessariamente ele vai precisar de se manter ativo para complementar essa renda familiar e para manter esse sustento. A gente também tem que lembrar, por outro lado, que ele também, como ele é a principal fonte de renda, ele vai precisar ali, mesmo quando ele já chegou na aposentadoria. Então, aí ele vai buscar, seja de uma, vamos dizer assim, seja formal ou informal, ele vai se procurar se manter nesse mercado de trabalho. Sem dúvida, tem uma outra questão que o seu Ayrton falou aqui, que nós também estávamos conversando, que é a própria questão da socialização, que ela é muito importante também. Então, além da questão da renda, sem dúvida, o fato de você estar inserido nesse mercado de trabalho, de você fazer parte dele, faz com que você se sinta estar pertencendo à sociedade. Então, você vai ter a necessidade de se comunicar, de se expressar, de interagir e de se sentir também mais valorizado. Mas o que os dados mostram, sem dúvida, é que eles são a principal fonte de renda para mais da metade das famílias ainda. Então, esse é um dado bem importante. E igual você falou lá no início, então vamos lá, né? De cada 4 idosos, 1 já está inserido de novo no mercado de trabalho. Então, quer dizer, mostra que esse dado vem ficando cada vez mais importante e a gente tem que lembrar que já que a longevidade ela também está aumentando, há uma tendência de que essas pessoas se mantenham ativas por mais um tempo. Pelo menos as que estão na faixa dos 60 até os 70 anos. Perfeito. Depois isso já declina substancialmente. Perfeito. O senhor tinha comentado, aproveitar a fala da Adriana, ter empreendido foi uma necessidade, né, de, enfim, a família para sustentar, mas o senhor encontrou dificuldade de continuar no mercado de trabalho na sua área? O senhor é farmacêutico, né? Sou farmacêutico, trabalhei 22 anos em farmácia, depois fui para a indústria farmacêutica e trabalhava como representante de indústria farmacêutica. E no momento que eu fiquei sem o emprego, foi logo antes da pandemia, então foi uma época que o mercado se fechou para o meu tipo de trabalho. E aí eu não tinha condição de trabalho. Quando reabriu e eu comecei a tentar me recolocar, houve realmente uma certa dificuldade grande, porque por mais que eu tivesse capacitado, indicado, experiência, com muita experiência no mercado, com resultados, uma pessoa que estava muito bem qualificado, a faixa etária para o tipo de trabalho ela é um pouco discriminada. Então você tem a aceitação de pessoas mais jovens, a necessidade das empresas estarem exigindo pessoas mais jovens e as pessoas com um pouco mais de idade, como foi o meu caso na hora que eu estava precisando, não, as portas estavam mais fechadas. Então um caminho está fechado, vamos para outro caminho e continuar trabalhando. Que sucesso, né? Que decisão importante que o senhor tomou. Agora, Adriana, essa fala dele é muito importante, né? Hoje, o seu Ayrton está com o próprio negócio, enfrenta os desafios nessa jornada, mas para quem trabalha como CLT, né, de carteira assinada, empregado das empresas, nessa faixa etária 60 mais, encontra muitos desafios também, né, para se recolocar, por exemplo, no mercado de trabalho. Na verdade, a quantidade de pessoas que está formalmente inserido, ela é bem menor, né? Ela vem, vamos dizer assim, 60% está informal. E se a gente for fazer essa conta, quer dizer, desses daí, 42% eles estão fornecendo autoemprego, 9%, na verdade, dos idosos, daqueles que estão trabalhando, são aqueles que formaram algum negócio que estão empregando os outros. A maioria deles está informal e que gera uma grande preocupação. Alguns deles se inserem informalmente pensando que é uma vantagem, porque eu não vou ter o desconto do INSS. E aí ele fala 14% mais para mim, porque eu não tenho mais esse desconto. Só que a gente tem que lembrar que se ele também não tem esse desconto, ele também não tem algumas garantias. Então, ele está numa idade que, de qualquer forma, ele também precisa de ter férias, ele precisa, então, de ter esse descanso e ele fica sem. Ele fica sem férias, sem 13º, sem garantia, por exemplo, no caso de um acidente.
no caso de trabalho. Então, essas são preocupações que são bastante sérias, que nós vamos ter com certeza, quer dizer, o governo já vai começar a já olhar algum tipo de política para pensar para essa mudança de comportamento. Quando a gente vê esse dado, mais de 180 mil capixabas no mercado de trabalho depois, né, dos 60 anos, com 60 ou mais, a gente pode enxergar isso como uma tendência positiva ou é mais um sinal de alerta e de preocupação, Adriana? Então, tem duas coisas aí. Como eu falei com você, a gente tem que lembrar que a gente está numa situação que a gente já tem uma transição demográfica. Então, nós temos famílias, por exemplo, tendo menos filhos, tendo filhos mais velhos também. E daí a gente pode inserir isso como uma tendência. Só que, por outro lado, a gente sim tem que também se preocupar. Porque se essas pessoas vão estar sendo inseridas no mercado de trabalho e elas não vão estar tendo as melhores condições, como é que isso vai reverberar mais à frente? Então, a gente ainda não tem esses dados, vamos dizer assim, para ver o que vai acontecer lá na frente. Mas fico alerta. Quer dizer, a gente sabe que é importante nesse momento, que ele é fundamental para a manutenção da renda da família, porque se não tiver a renda, a família não tem o sustento. Verdade. Mas, por outro lado, como é que vai ficar daqui a 10 anos? Quando, já, na verdade, a idade já estiver um pouco mais avançada. Perfeito. Seu Ayrton, você estava falando da sua rotina, né, que é puxada com o próprio negócio. Fim de semana, bomba, é o momento que, ao invés de descansar, você tem que estar ali mais ainda na ativa. Como é que é essa questão do seu descanso, da sua esposa que está ali junto com você também na luta? Vocês têm tempo para descansar? No início, a gente tinha planejado trabalhar todos os dias da semana e era o que a gente fazia na cafeteria. E tinha funcionário com folga escalonada, cada dia um, e um dia era direcionado para minha folga. Porém, quando começava a ter ausência de funcionário, falta de funcionário nesse dia da minha folga, eu tinha que ir. E a gente não estava conseguindo ter esse descanso em dia nenhum, trabalhando 7 dias por semana, estava bem puxado. Então, a gente optou por não trabalhar um dia da semana. Perfeito. No caso específico, como muitas cafeterias, muitos negócios, docerias fecham na segunda-feira, a gente passou a abrir na segunda e fechar na terça. Ah, legal. E aí a gente tem um dia de descanso por semana e faço atividade física após o trabalho 2 vezes por semana. Eu jogo futebol, minha esposa vai à academia, então a gente se mantém social e atividade física para manter um corpo saudável também. Saúde, né? Nesse bate-papo a gente tem que falar de saúde, né, gente? E por isso, seu Ayrton, a gente também, Adriana, ouviu a doutora Yara Zucchetto, que ela é médica geriatra e falou justamente sobre essa importância, né, do mercado de trabalho na terceira idade, para a saúde, os impactos e os cuidados também que são necessários, né, nessa jornada. Vamos ver o que a doutora Yara falou. Diz aí. Na minha prática como geriatra, eu vejo muitos pacientes que desejam continuar trabalhando ou que precisam continuar trabalhando após os 60 anos. E quando isso faz sentido para a vida dessas pessoas, isso pode ser muito positivo. O trabalho ele pode favorecer o senso de propósito, realizar a estimulação cognitiva, a manutenção da autonomia, vínculos sociais. E esses são fatores que são fortemente relacionados ao envelhecimento saudável. Além de prevenir doenças muito comuns do envelhecimento, como a depressão e a ansiedade. Por outro lado, a gente tem que ficar muito atento, porque essas atividades laborais, esses trabalhos, eles precisam de ser realizados com adaptações necessárias, visando, obviamente, as mudanças emocionais e físicas do envelhecimento. Assim, a gente diminui a possibilidade de sobrecarga, estresse, piora de doenças crônicas, aumento do risco de fadiga e de quedas. O ponto principal aqui, ele não deve ser a idade cronológica, mas sim a capacidade funcional, o prazer e as condições que esse trabalho ele é exercido pela pessoa. Importantíssimo isso, né, Adriana, seu Ayrton também, que a doutora falou, né? Isso tem que ser observado, né, pela empresa que contrata, por quem está em busca de uma oportunidade de emprego, né, a saúde também, as condições de trabalho, a carga horária, tudo isso tem que ser observado, né? A gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo, que na sociedade esse processo também não é todo homogêneo.
Então, a gente tem que lembrar que existe uma diversidade aí e uma diferença, por exemplo, em relação à questão de gênero, também em relação à questão da raça. Tá? Então, nós vemos também que a informalidade é maior entre aqueles que são negros e pardos e entre as mulheres idosas, a faixa de renda ainda cai em 33%. Uau. Então, quer dizer, essa diferença, infelizmente, a gente nota aí também. Perfeito. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para o seu Ayrton. Pensa em parar em algum momento, seu Ayrton? Isso vai ser inevitável, né? Então a gente vai ter que parar. Mas não, a gente não pensa nisso para esse momento, nem para o futuro mais próximo, né? Então, como a Adriana colocou mais cedo, pelo menos até os 70 anos, a gente pensa estar ativo, trabalhando, seja nessa cafeteria, ou se as condições mudarem, a gente tem condição ainda, imagino que tenha condição de trabalho, de estar se reinventando, mas no mínimo até os 70 anos a gente estaria trabalhando. Eu tenho clientes com mais de 70 anos, também empresários muito bem-sucedidos e que não pensam em parar, porque querem se manter ativos e querem se manter produtivos, tanto pela saúde mental quanto pela saúde física. Que incrível, sucesso na sua jornada. Muito obrigado. Adriana, eu acho que você falou dessa questão aí, né, dessa desigualdade que ainda existe em todo esse cenário que a gente está conversando, pensar em políticas públicas para tentar diminuir essas diferenças e ajustar esses ponteiros é um dos caminhos, né? Com certeza. Além do mais, a gente pensando, então, que as pessoas estão realmente vivendo por mais tempo, então nós vamos ter pessoas que vão estar se aposentando, mas ainda vão ter condições de continuar trabalhando. Perfeito. E aí o governo, sim, ele vai ter que pensar alguma forma para ser atrativo, para que elas também se insiram no sistema formal. Porque, afinal de contas, a informalidade também é ruim, tanto para ele quanto do ponto de vista das pessoas, como sempre. Com certeza. Gente, que bate-papo incrível. Adorei conhecer o senhor, seu Ayrton, mais uma vez sucesso na sua jornada. Pegar um pouco dessa energia aqui do seu Ayrton, isso é bom demais, Adriana. Obrigada também pela entrevista, minha amiga.